Olá, amigo pecuarista, olá, amiga pecuarista, olá você que quer começar a engordar boi. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Confinamento com Lucro. Eu sou o Marcelo Souza, médico veterinário, e esse programa foi desenvolvido para ajudar pecuaristas a sair do zero ao lucro no confinamento. E no programa de hoje nós vamos responder uma pergunta importante que chega para a gente muitas vezes durante a semana, durante as nossas atividades no dia a dia. Marcelo, qual é o principal problema que impede o pecuarista de ter resultado no confinamento? Qual é o principal inimigo do lucro no confinamento? Então hoje nós vamos fazer essa edição do programa para conversar um pouco sobre isso, sobre os inimigos aí do confinamento. Então, nesse momento da nossa pecuária, nesses últimos 15 dias, nesse momento que a gente está vivendo agora, essa dúvida ela chega muito forte mesmo, porque realmente está difícil, está apertado, continuar engordando, continuar chegando num bom lucro com engorda. A gente tem visto por aí, eu tenho visto muita gente desanimada com engorda, muita gente realmente aí preocupada, sem saber se vai ser possível continuar ou não. O que fazer para ganhar mais dinheiro engordando boi? Qual é a solução, né? Muitas vezes as pessoas procuram uma solução mágica, mas na verdade eu venho dizer o seguinte: para você que está pensando em desistir, o que você precisa fazer? Você vai mesmo desistir do boi? Você tem mesmo ideia de parar de engordar boi? Muito bom, vamos continuar então falando um pouco sobre isso hoje. E o que a gente vai conversar aqui hoje é um pouco diferente de um sistema, de um momento. Se você já tem operação de engorda, se você já está aí com outras atividades, né? Quando você está pensando aí em arrendar a área, em arrendar a fazenda, enfim. Quando você tem outras possibilidades de ganhar dinheiro engordando boi, esse é um outro assunto, porque se você já chegou nesse nível, se você tem diversificação de investimento, ou seja, uma parte para lavoura, uma parte para engorda, uma parte para arrendamento, isso é uma outra conversa. Hoje a gente vai falar aqui num ponto antes disso. Hoje a gente vai falar aqui de dificuldade de fechar a conta aí no confinamento, de dificuldade de ganhar dinheiro engordando boi. Quando você já tem outras atividades, você já atingiu um nível de profissionalismo, isso é muito diferente. Quando vai se comparar a rentabilidade de diferentes atividades, um nível de profissionalismo aí bacana, aí você já tem fontes diferentes de receita, e esse é um outro assunto. Hoje nós vamos falar aqui de lucro em engorda. Agora, quando você resolve esse problema que eu vou falar aqui hoje, quando você aprende a resolver esse principal problema, esse inimigo aí do seu confinamento, quais são as vantagens que você pode ter aí? Depois de aprender a resolver esse problema, primeiro, qual é a principal mudança? Se você aprende a fazer certo, se você aprende a ter resultado, qual é a primeira consequência direta? Você consegue continuar trabalhando com o que você gosta, né? Você consegue continuar engordando boi, você consegue continuar trabalhando, garantindo o lucro necessário para permanecer na engorda e crescer. Isso pode parecer, assim, para muita gente um desafio enorme, mas quando você resolve esse problema, você consegue continuar, você consegue seguir adiante, apesar do que todo mundo sempre fala, apesar de tudo que acontece em volta. Com esse problema resolvido, você consegue continuar. E aí, a oportunidade que a gente tem hoje no Brasil, no nosso país, a gente tem várias iniciativas aqui, como por exemplo, que a gente fez essa semana para ensinar crianças aí sobre o agro. A gente tem muita coisa boa, muita coisa bombando e vai bombar no nosso país, que já cresceu e vai continuar crescendo. Então, você resolvendo esse problema, eu tenho que te dizer hoje que o Brasil não é o país do futuro, o Brasil é o país do presente e o país do futuro, porque hoje a gente já é muito melhor do que a gente era antes e tem um chão enorme pela frente ainda. Então, você que resolve esse problema hoje, esse principal problema aí da sua engorda, você tem a possibilidade de seguir engordando boi e aproveitar esse momento maravilhoso do nosso país de crescimento, que vai continuar assim, você pode ter certeza disso. Vamos lá. Agora, quando a coisa está muito difícil mesmo, muito difícil, problemas importantes aí acontecendo na tua lida, no teu dia a dia, eu preciso te dizer uma coisa. Para quem não sabe ainda, vai ficar sabendo hoje, além de ser veterinário, além de trabalhar com engorda em confinamento, além de ser nutricionista, além de tudo isso, eu também sou atleta. Eu, há um tempo atrás, comecei a praticar maratona aquática. Eu sempre fiz natação a vida inteira e depois parei um tempo só de trabalhar, estudar, trabalhar e não tinha mais tempo para fazer nada, mas eu voltei a ser atleta há uns 8 anos atrás. E aí,
quando a gente está ali fazendo um treino, né, qualquer tipo de treinamento, seja no esporte, seja um treinamento para adquirir conhecimento, seja um treinamento aí para ficar bom no que a gente faz, para conseguir engordar melhor, qualquer tipo de treinamento, ele é muito importante. Só que às vezes você está no meio ali, né, você está aprendendo, você está no meio do ciclo de engorda, assim como eu, quando eu estou no meio de um treino, por exemplo, numa hora que está muito difícil, vem um medo de não conseguir terminar. O medo de estar ali e não conseguir terminar o que eu tenho que fazer, ou seja, não conseguir fechar a engorda com lucro. E esse medo, muitas vezes, ele paralisa a gente. Você que está aí com boi no coxo, você que está pensando em engordar, você pode estar pensando assim, você pode estar com os seguintes medos aí hoje no seu confinamento. Marcelo, e se eu perder dinheiro no final? Medo de fechar o ciclo, não ganhar dinheiro. Medo de ter o boi, de botar o boi no coxo e o boi não engordar direito. Medo de ter que vender o boi com a arroba baixa, ou seja, do jeito que está aí essa semana passada, que esses dias aí, essas semanas aí, a gente está passando por um momento um pouco difícil. Então isso tudo pode estar acontecendo aí com cada um de vocês que está aqui com a gente hoje. Esse medo de não conseguir escalar boi, medo de não conseguir fechar com lucro. Agora, eu contei para vocês essa história minha aí do treino da natação, porque é o seguinte, quando eu tô lá na água treinando para competir, lá eu sou aluno, lá eu tenho que aprender a fazer isso direito. E aqui eu tenho que ensinar. Então é completamente diferente. Então, quando você sente esse tipo de medo, todos esses medos aí que te impedem de prosseguir, eu entendo 100% isso. Porque quando eu tô lá, eu também sinto o mesmo medo. Porque o ser humano é ser humano, vai chegar, vai vir. Às vezes eu tô no meio de um treino lá, no momento onde está muito difícil, eu tenho que fazer muita força, eu acho que eu não tenho mais força para conseguir. E aí as coisas começam a sair de um jeito que não era exatamente para acontecer daquele jeito, vem mesmo o desânimo, vem a vontade de desistir. Agora, hoje eu te convido a entender uma coisa importante e diferente. Por quê? Se eu continuar pensando que eu não vou conseguir, que não vou ter força para continuar, que eu vou ter que parar, invariavelmente eu vou acabar parando. Isso já aconteceu algumas vezes. Mas, se eu seguir pensando da mesma forma, sem procurar fazer nada diferente, e talvez isso passe aí com você hoje no seu confinamento, Marcelo, eu não estou tendo resultado bom, Marcelo, eu não consigo fechar com lucro, Marcelo, eu não tem jeito, eu não vejo uma saída. Você hoje pode aí não estar enxergando uma saída. Você não tem força suficiente para fazer diferente e segue fazendo aí da mesma forma. Então, quando a gente entra nessa situação, quando você está aí pensando isso, olha, não tenho mais força, não consigo fazer diferente, não dá certo, o frigorífico está me espremendo, não consigo escalar boi, não tem mais jeito, Marcelo, vou ter que parar de engordar. A partir do momento que você pensou isso, a sua sentença já está dada. Assim como quando eu estou lá no meio do treino, lá numa competição, por exemplo, chega lá no meio e fala assim, nossa, eu não vou conseguir, eu não tenho mais força, não vai dar certo, eu vou ter que parar. Eu acabo parando. A partir do momento que eu começo a pensar isso, eu acabo parando. E você também da mesma forma. Então, antes de te falar exatamente o que fazer, eu preciso te contar o seguinte. Principalmente esse problema acontece quando você tenta resolver essas situações com as ferramentas que você já tem na mão, com o que você sabe até hoje. Então, lá na água, quando eu sou aluno, quando eu estou lá aprendendo, o que acontece? Eu tenho um técnico, e aí eu preciso até mostrar uma coisa para vocês, porque às vezes as pessoas falam as coisas, né, e não mostram. Então é o seguinte, ó, esse aqui é um troféu que eu ganhei numa competição, e, aliás, eu ganhei em segundo lugar, eu fui vice-campeão aqui, vou mostrar para vocês isso aqui, e uma competição de 24 quilômetros de natação, uma competição que durou 5 horas e 35 minutos. E aí, imagina como é que fica o coração, imagina você fazendo força durante 5 horas dentro da água, coração a milhão, e dói, e começa a doer, e começa a ficar difícil. Se eu não seguir o que o meu técnico falou, desde o começo da competição, assim como se você não seguir a técnica certa de engorda desde o começo, vai chegar lá no meio, você não vai ter força, você não vai ter a ferramenta certa para continuar. Então, quando eu falo em ferramenta certa, pensa o seguinte, você tem uma chave muito difícil de soltar, uma chave que está muito apertada lá no seu confinamento, numa máquina, no seu vagão. E aí você vai lá com um alicate, ou até talvez com uma chave inglesa. E talvez você consiga até fazer força, muita força e soltar esse parafuso.
Agora, se você tiver uma chave de boca, vai ser muito mais fácil. Você vai conseguir fazer muito mais rápido. Você vai conseguir fazer isso muito melhor. Então, às vezes, meu amigo pecuarista, você que está aqui com a gente hoje, eu preciso te contar o seguinte: às vezes você tenta engordar da mesma forma que você está tentando soltar um parafuso com um alicate. Você não tem uma chave de boca, você não tem a ferramenta certa. E sem a ferramenta certa, isso vai te desestimular, porque você vai fazer muita força. E talvez você precise. A força aqui, quando eu digo fazer muita força, eu estou querendo dizer o seguinte: você vai precisar investir muito dinheiro. E talvez esse dinheiro que você invista não vai te permitir fechar a conta com lucro lá no final. Não vai garantir o lucro da operação. Então, esse tipo de problema, ele acontece, por exemplo, quando você tenta engordar com os alimentos que você tem aí na mão. Então, por exemplo, eu vou precisar. Comecei aqui. Marcelo, ó, tem aqui na fazenda aqui, tem um silo aqui que não está muito bom. Ou seja, você olha para tudo que você tem na mão e fala assim: olha, eu vou engordar assim mesmo, porque está muito difícil hoje, eu não vou botar mais capital, eu não vou comprar, não tenho condições de comprar mais nada, Marcelo, eu vou fazer com o que eu tenho aqui mesmo, vou seguir engordando dessa forma, vou usar o que eu tenho. E aí acontece o seguinte: é mais fácil porque já está na sua mão. Pode parecer mais barato, porque você não vai precisar investir nada para fazer aquele ciclo, já tem tudo ali na mão. E aí você pensa assim: Marcelo, eu vou ter que usar isso mesmo. Não vai ter jeito. Isso é a mesma coisa que usar um alicate para soltar um parafuso daqueles bem apertado mesmo. Só que aqui, essa força que você vai fazer a mais, é mais tempo de engorda, porque você fez uma dieta com o que você tinha na mão, ela não ficou forte o suficiente para engordar de forma rápida. E aí você vai precisar de mais dias de coxo, a tua engorda vai ser mais lenta, você vai gastar mais trato e lá no final o resultado disso é o quê? Prejuízo. Não tem como escapar, acaba sendo prejuízo. Então, quando a gente opta por fazer o simples, o fácil, nem sempre é o que dá mais lucro. Normalmente a gente tem surpresa ruim lá no final, fazendo sem técnica. Mas eu já contei a história, já contei para vocês aqui o que acontece quando eu estou lá no meio da competição. Muito bem, quando eu estou lá no meio da água nadando uma prova, aí tem um detalhe: a maratona aquática ela acontece no meio do mar. Então eu estou lá longe, bem longe, está todo mundo nadando lá, competindo, fazendo força no meio do mar para fazer um percurso enorme de 3, 4, até 24 quilômetros. E aí lá o coração começou a bater forte, começou a doer, começou a ficar difícil, começou a ficar desconfortável, muito desconfortável, deu vontade de parar. Mas você sabe o que vem depois do esforço? O que vem depois da dor, depois do esforço? Vem o prêmio. Depois do esforço vem o prêmio. Então, hoje, se você está com uma dificuldade imensa, enorme em engordar boi, em ganhar dinheiro engordando boi, eu te convido a olhar lá para frente para a recompensa, para o prêmio que você vai ter. Porque essa mesma situação pode acontecer dentro do seu confinamento, dentro da sua fazenda, você que está tentando engordar boi. Agora, precisa fazer certo desde o começo. Não pode errar. Porque imagina que você tem lá um ciclo inteiro de engorda. Onde começa a engorda? Começa na compra dos animais. Começa na escolha dos animais. Talvez você tenha ciclo completo, você faça ciclo completo, você seja criador, tenha bezerro, e agora está engordando os bezerros, isso é uma outra história. Aí o começo é lá na barriga da vaca. Aliás, o começo é quando você escolhe o sêmen, ou quando você escolhe a genética que você vai usar. Mas se você só engorda e compra animais, quando que começa o certo, né? Quando você começa a resolver esse problema que eu vou falar aqui hoje? Você começa a resolver no momento que você vai escolher os animais para comprar, que você vai escolher os alimentos para comprar. Um caso engraçado que aconteceu essa semana: o meu pai estava querendo comprar uma Kombi. E aí todo mundo começou a procurar Kombi, todo mundo fez uma bagunça, um furdunço lá para começar a tentar achar a Kombi do meu pai. E aí ninguém achou, de repente ele lembrou de um tio. E esse tio, ele já tinha trabalhado com carro, já conhecia carro, daqui a pouco apareceu a Kombi. Nós chegamos a ver um monte de Kombi, um monte de opção, mas daqui a pouco chegou esse tio meu aí e achamos a melhor Kombi para ele. Então, se você vai sair para comprar boi hoje, se você precisa comprar animais para engordar, se você vai sair para comprar boi hoje, talvez você precise, se você nunca fez isso, você não sabe como fazer isso, talvez você precise achar alguém, algum parente, algum amigo, algum bem conhecido aí, alguém bem conhecido que vai te ajudar a comprar os animais. Então, esse é o primeiro passo. Eu não sei como fazer, eu posso procurar quem sabe, eu vou procurar a ajuda de quem sabe, eu vou procurar fazer certo desde o começo, desde o momento da compra dos animais. Agora, os principais erros, quando você sabe como engordar certo, ou melhor, os principais erros, eles acontecem quando você não sabe
como engordar certo. Você não tem um método para engordar de uma forma rápida e simples. Quando você não tem o controle das despesas aí que estão acontecendo, as despesas da engorda, as despesas do dia a dia, não tem controle no fornecimento de alimentos de forma certa, não tem controle no que acontece no dia a dia, nas coisas que são compradas, na quantidade de matéria seca que é distribuída aí nos tratos, nos coxos de cada baía de confinamento, não registra, não anota as coisas, não tem o costume de sair anotando as coisas e ter tudo muito bem registrado. Então, quando você não tem controle do que está sendo realmente feito no dia a dia, esse é a principal fonte de erro. Agora, quem faz o controle é você. Quem faz o controle é quem está no comando, tem que ter um piloto nesse avião, e o piloto hoje é você. Então, quando você pensa que o funcionário não vai fazer da forma certa, né? Ah, Marcelo, não tem jeito, eu já falei para ele, vixe, gastou uma fortuna esse mês lá em equipamento almoxarifado, comprou demais, gastou dinheiro demais, uai, mas se ele gastou, é porque ou precisou, ou ele gastou a mais, mas quem controla o que vai ser gasto? Quem controla o que vai ser comprado é justamente você, que está aí pilotando o seu confinamento. Então, uma coisa é diferente. Quando você fala que funcionário é muito difícil, que mão de obra tá cada vez mais difícil, tá cada vez mais, né, achar gente que gosta de trabalhar direito. Quando você fala isso, nós temos que diferenciar em dois momentos, em duas situações, na verdade. A primeira delas é quando eu tenho um funcionário, ou melhor, eu tenho um sistema muito complexo, um sistema complexo que não vai permitir que a minha equipe de trato faça isso de forma bem feita. Essa é uma situação. A outra coisa é quando falta método, ou seja, eu deveria ensinar essa turma primeiro, aí depois eu deveria ter um registro de tudo que tem que ser feito no dia a dia, e finalmente eu deveria verificar o que de fato está sendo feito lá no confinamento. Então, essas três coisas, essa combinação dessas três coisas levam lá para o sucesso no final. Por quê? Porque eu tenho um método, eu sei quem está me ajudando, eu treinei a minha mão de obra, eu estou verificando o que está acontecendo. Às vezes você pode achar que está tudo maravilhoso, mas se você não está lá tomando conta, quem é que vai fazer dar certo? Às vezes eu brinco, né? Eu falo, seu João, se não é o senhor que está lá para ver, seu João, quem que vai ver, seu João? Quem que vai tomar conta do seu dinheiro? Quem tem que estar com a rédea firme do confinamento na mão é justamente o senhor. Então, esse é um pensamento muito importante. A pergunta certa hoje não é se vai ser possível ganhar dinheiro com boi. Marcelo, não vai dar certo ganhar dinheiro com boi, né? Marcelo, eu não vou conseguir ganhar dinheiro com boi. Então, a pergunta certa é, será que eu vou conseguir ganhar dinheiro com boi? Essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é o seguinte: como eu faço para conseguir ganhar dinheiro com boi? Quando? Quais são as condições? O que eu tenho que fazer? Você gosta de engordar boi? Maravilha, tem que gostar. A primeira coisa é gostar demais, porque nada é muito simples, mas quem gosta demais vai fazer certo. Então a pergunta certa é assim: o que eu tenho que fazer para sair finalmente do 0 a 0? O que eu tenho que fazer para conseguir chegar num lucro aí muito bom, como por exemplo, mais de R$500 por boi de lucro bruto aí num ciclo de engorda? O que é possível ser feito hoje para chegar nesse tipo de resultado? Então, para responder a pergunta que a gente fez no começo do nosso bate-papo hoje, aquela pergunta assim, ó, qual é o principal inimigo do confinador? O principal inimigo do confinador hoje é o frigorífico? Você acha que o principal inimigo hoje da tua operação de engorda e do teu confinamento é o frigorífico, que não escala, que aperta, que joga o roupa para baixo? Você acha que o principal inimigo do confinamento hoje aí é o preço dos insumos? Ou seja, alimento caro demais, muito caro mesmo, não consigo, não dá viabilidade. Talvez o principal inimigo do confinamento na tua cabeça, você possa estar pensando o seguinte: ó, Marcelo, é assim, ó, eu não consigo ter um bom ganho de peso. Para ter um bom ganho de peso, tem que pagar alimento muito caro, e aí chega lá no final a minha conta não fecha. Então hoje o meu principal inimigo é o preço dos insumos, e aí chega lá no final a arroba cai ainda. Então o frigorífico, na verdade, é o meu principal inimigo. Na verdade, não. O nosso principal inimigo somos nós mesmos. O principal inimigo do confinador pode ser ele mesmo, quando você sai por aí falando que não vai dar certo, falando que não tem jeito, às vezes até profetizando, né? Que, Marcelo, eu vou ter que parar de engordar boi,
começa a pensar isso, começa a falar isso, começa a fazer muita coisa. Então, qual que é o resultado final? O resultado final é que realmente você vai parar. Então, muitas vezes, a gente pensa isso porque a gente não tem força suficiente para continuar, não tem recurso na mão suficiente para continuar. Essa é uma verdade que chega em qualquer situação. Essa é uma verdade que chega em qualquer negócio, não é só na engorda. Às vezes a gente olha o vizinho fazendo outro negócio. Marcelo, eu vou fazer isso aqui que dá dinheiro. Marcelo, eu vou fazer isso aqui que dá dinheiro. O boi não tem mais jeito, o boi não dá mais dinheiro. Boi, é muito difícil ganhar dinheiro com boi. É muito difícil ganhar, ou melhor, vou até trocar a palavra. Dá trabalho prosperar e ganhar com qualquer operação, não é só com boi. O boi é só uma delas, é só uma das operações que dá trabalho de ganhar. Então, o principal inimigo hoje, realmente, é essa atitude que a gente pode ter dizendo que não dá mais. E eu vejo gente que tem 10 mil bois reclamando, eu vejo gente que tem 1000 bois, eu vejo gente que tem 40 bois ganhando dinheiro. E eu te convido a pensar o seguinte: se não desse mesmo mais para engordar boi, se engordar boi fosse só para quem tem muitos animais, se engordar boi deixasse de ser possível, como é que a gente ia continuar tendo carne, crescendo a nossa produção de carne? Então, se tem gente fazendo, se tem gente fazendo bem feito, então é porque está fazendo de forma diferente. Essa é a verdade. Mas Marcelo, você está falando isso num momento que a arroba está baixa. Eu nem consigo ter um ganho de peso bom aqui no confinamento. Tá realmente muito difícil. Nem isso eu tenho conseguido fazer. Olha, eu entendo quando você pensa dessa forma, porque sempre fica uma dúvida enorme mesmo na sua cabeça. Quando você não sabe, quando você não tem certeza, quando cada ano você faz de um jeito, quando você tenta aproveitar várias oportunidades diferentes, quando você escuta, por exemplo, o conselho de um amigo que não está comprometido com o seu resultado, que conversa sem ter uma evidência clara, ou sem ter um método. E eu entendo, porque daí fica uma dúvida enorme na sua cabeça, você não sabe o que fazer. Agora, quando você usa um sistema simples e potente, com alimentos de bom custo-benefício, você consegue ter uma previsão do seu ganho de peso. Porque se a dieta não varia durante o ciclo de engorda, se a dieta é boa, bem balanceada e não varia do ciclo de engorda, significa que você está entregando uma mesma quantidade de nutrientes que de fato vai ser o que vai levar ao ganho de peso lá no final, sempre da mesma forma, e aí o animal chega naquele ganho de peso. Existem programas de formulação que te indicam aí o resultado, que te indicam o ganho de peso com acurácia, desde que você não tenha variação no ciclo. Então, quando você assume uma atitude que não vai dar para fazer igual, que a mão de obra é difícil, que não dá para ganhar dinheiro com boi, você passa a ser o seu principal inimigo dentro do confinamento. E esse é um tema que a gente precisa pensar muito. Agora, hoje, produzir carne tem que fazer fácil, simples? Sim. A dieta tem que ser capaz de ter uma energia metabolizável alta, alta energia, tem que ser capaz de produzir mais carne, produzir mais gordura. Você tem que usar grãos hoje, tem que saber como calcular o alimento com melhor custo-benefício aí para o seu confinamento. Não adianta só encher o coxo. Fazer como sempre fez no passado não é uma receita de sucesso para quem quer ganhar dinheiro engordando boi. Então, qual é o recado, né? Um plano de ação, um passo a passo que você pode aí começar a pensar para realmente acabar com esse inimigo aí dentro do seu confinamento. Mudança da maneira de pensamento, mudança do jeito de pensar, mudança de atitude mental. Em vez de pensar, será que dá certo? Vamos mudar a pergunta. Como é que eu faço para dar certo? Quando eu tenho que fazer para dar certo? O que é que eu tenho que fazer para dar certo? O que eu tenho que mudar hoje do jeito que eu engordo para continuar? Qual é a principal mudança que você tem que fazer hoje? São as dietas? É o controle? Controlar direito, anotar tudo, ter a rédea do seu confinamento aí na sua mão? É isso? Será que essa é a principal mudança que você tem que fazer? Primeiro, vamos começar falando em acertar na compra do gado. Tem que acertar na compra do gado. É o primeiro passo mais importante, decisivo. Vou comprar gado, tem que acertar na compra do gado. Tanto o preço quanto o tipo de animal. Existe uma maneira de fazer isso da forma certa, falamos um pouco aqui hoje. Depois, usar um sistema forte de dieta. Usar um sistema que te entrega, uma dieta que te entrega nutrientes sem variação. Depois, entender que lá no final de tudo, você vai vender esses animais e você hoje em dia simplesmente não dá mais para ficar na mão do frigorífico, simplesmente não dá mais para achar
que no momento que você tiver com os animais gordos lá terminados, a arroba vai estar boa. Seu João, mudou os tempos, seu João, tem que fazer diferente hoje. A gente tem que trabalhar certo do começo ao fim, mas lá no fim eu tenho que ter o preço de venda desses animais assegurado. Para isso, o senhor tem que conhecer o seu custo de produção, tem que anotar todas as despesas aí, tintim por tintim. Pode ser uma planilha, pode ser um sistema, pode ser até o seu caderno. Ele funciona. Se você anotar, ninguém vai apagar. Nota de caneta, hein, seu João? Ninguém vai apagar. Então, a partir do momento que o senhor está controlando o que o senhor está fazendo diferente, sabe o custo de produção, o senhor tem uma ferramenta hoje para assegurar o preço de venda desses animais. É exatamente isso que te garante aí continuar na operação crescendo. Então, você que está aqui com a gente hoje, o senhor tem que saber o seguinte: faça diferente para continuar. Simplesmente falar que não dá mais não é a solução. Fazer diferente de que jeito? Simples, planejando, muito bem planejado, registrando tudo, conhecendo seu custo de produção e assegurando o preço de venda dos seus animais. Se você hoje não tem uma ferramenta, não sabe muito bem como assegurar esse preço de venda dos animais, acompanhe aqui os nossos canais. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, fique à vontade, pode enviar para um amigo. E olha, força, foco e fé, vamos para frente com um pensamento diferente, com uma atitude diferente, que lá no final, fazendo com método, dá certo, dá resultado. Se você está disposto a mudar hoje, saiba que a principal mudança está dentro de você, aí na maneira como você pensa, na maneira como você confina hoje. Um grande abraço a todos, uma ótima tarde, fiquem com Deus.